Ainda falando sobre isso, sobre a redução da jornada de trabalho, nós estamos com o professor de economia do INSPER, Sérgio Firpo, e Isabel Mega também continua com a gente aqui para a conversa. Professor, obrigada, hein, pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN Brasil. Ótimo ter a sua companhia para que a gente possa compreender as complexidades deste assunto. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que merecem o debate para a gente ter mais saúde mental. Ponto. Agora, a forma, professor, tá dando o que falar, hein? Bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Isabel. Não, claramente o que a gente enfrenta agora não é mais uma discussão sobre o mérito, né, das propostas, tanto a proposta enviada pelo Executivo quanto a que tramita agora o que está, né, parado no Senado, da PEC. Acho que o mérito está estabelecido, os deputados e senadores estão convencidos de que essa proposta deve ir à frente, né? A questão agora é como é que os detalhes vão ser implementados, né? Tem toda a discussão política que a Isabel bem trouxe sobre essa pauta enviada né, esse projeto enviado pelo Executivo travar, né, o resto das pautas do Congresso, da Câmara, né, e, portanto, isso precisa ser destravado. Como vai ser destravado? Acho que o que se encontrou agora como solução é fazer com que o projeto original enviado pelo Executivo contenha ali só o básico, né? O que havia se pensado é que talvez pudesse entrar detalhes nesse momento, né, nesse projeto, né, a partir de mudanças do relator. Isso parece que não vai mais acontecer, e as mudanças importantes que têm a ver como que a redução da jornada vai ser implementada virão por lei complementar no futuro. E a gente tem que acompanhar o encaminhamento desse projeto de lei complementar, porque isso vai ser decisivo, né, para o sucesso da redução da jornada, porque não adianta a gente, na canetada, querer reduzir jornada, querer reduzir número de dias trabalhados, sem ter muito bem pensado como que isso vai se refletir em ganhos de produtividade por hora trabalhada. A princípio, uma redução simples não imediatamente aumenta a produtividade. A gente tem que ter isso muito claro para evitar estagnação de produtividade, até mesmo redução, aumento de custos que podem gerar informalidade em setores específicos da economia. Informalidade é aquele emprego sem carteira, né, que é a forma que empresas pequenas, com margens muito pequenas, têm, né, para poder sobreviver. Isabel Mega também está com a gente aqui nesta entrevista. Isabel? Obrigada, Elisa. Professora, a gente tem feito muitos debates aqui sobre a questão do fim da jornada 6x1. Uma provocação que eu queria deixar para o senhor é sobre como que a gente pode tentar construir uma convergência entre uma demanda que a gente verifica, é uma agenda de sociedade, a gente pensar na redução dessas escalas, são escalas que, quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, a gente vê, e os deputados têm me relatado isso, olha, eu sou cobrado, fui cobrado durante a tramitação na Câmara, porque as jornadas são exaustivas, mas ao mesmo tempo pensar numa convergência de tentar se achar um meio termo com o setor produtivo que vem do outro lado e alega, olha, isso aqui vai piorar, porque pode ter um efeito nocivo para o próprio setor trabalhista, isso pode prejudicar, inclusive, o próprio trabalhador. Então, a gente tem duas versões aqui das coisas. Qual é o ponto de convergência? Como que é possível construir isso? E aí, isolando também o timing político que a gente está vivendo dessas discussões todas. Não, isso é importante. Assim, o timing político tem piorado bastante a qualidade das discussões, porque você quer fazer de maneira acelerada para que alguns políticos possam se beneficiar da aprovação do projeto. Acho que o que a gente não deve pensar, né, como sendo uma solução intermediária, é colocar nas costas do governo, via isenção de impostos, o custo dessa transição, o custo dessa adaptação, né? Ou seja, uma nova desoneração da folha, que se tem visto como sendo uma demanda do setor produtivo, eu acho que pode ser muito ruim do ponto de vista fiscal. Lembrando que pioras fiscais, né, têm impactos importantes sobre a qualidade de vida da população como um todo, né? Pressiona o fiscal, pressiona a taxa de juros, pressiona a inflação, fica a vida do consumidor e do cidadão piora bastante. Então a gente tem que evitar que esse impacto aconteça via fiscal, que essa solução seja uma solução fiscal. Eu acho que a solução tem que ser, né, pensar os setores de maneira diferente. Cada setor e cada empresa em seus tamanhos,
diferentes, regiões, elas têm que ser tratadas de maneira diferente. E aqui cabe um ritmo de implementação dessa mudança. Acho que se a gente for de maneira muito acelerada, a gente pode não ser muito bem sucedido. Acho que o sucesso, né, dessa mudança depende de como que a gente vai lidar com essa transição. Ela tem que ser o mais longa, né, possível para dar tempo das empresas se adaptarem, mudarem a organização do trabalho, mudarem, né, a forma como os trabalhadores, né, eles estão operando dentro da firma ao longo do dia. Você não necessariamente, né, você vai querer simplesmente aumentar custo via horas extras, porque os custos vão ficar, podem ficar muito altos, né, por conta dessa redução da jornada. O que você vai querer fazer é arranjos de equipes, né, talvez algum treinamento, né, específico para que você possa melhorar processos dentro das empresas. Vai ter adoção de tecnologia, em alguns setores isso vai impulsionar a adoção de tecnologia, outros não, que são muito intensivos em mão de obra e a tecnologia pode ser muito cara, né, para adoção. Então, acho que tem que tratar as empresas de maneira diferente e pensar, e aí tem que ser uma conversa com a sociedade, né, de maneira pausada, para que a gente chegue nesse meio termo. Pois é, e não haver essa transação, ou melhor dizendo, transição atabalhoada, né, professor? De pegar todo mundo de maneira bagunçada e você gera outros problemas com essas mudanças. Debate muito bom, importante, excelente que nós tenhamos aqui o professor de Economia da INSPER, Sérgio Firpo. Professor, obrigada pela aula aqui pra gente.